Você sabia que dia 17 de maio é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial? Esse tema merece extrema atenção e no quadro Pílulas de Saúde de hoje, alguns dos motivos pelos quais devemos ter mais cuidado e mais preocupação sobre a chamada pressão alta. Assistam e anotem as dicas sobre esse tema com o nosso consultor médico, Dr. Jorge Tadeu. Pílulas de Saúde está no ar. Vamos ver. Olá, Pedro Alcântara, prezados amigos. Mais uma vez eu agradeço por esse espaço para falarmos um pouquinho de saúde e em função desses meses de abril e maio haver uma discussão e uma reflexão mundial sobre a hipertensão arterial, hoje o tema será falarmos um pouquinho sobre esta doença. Em 26 de abril é a data em que se celebra o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial e em 17 de maio também é registrado no calendário da Organização Mundial de Saúde o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. E por que a ênfase nessa doença, né? Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial ou hipertensão arterial sistêmica é uma condição em que o corpo humano vive com níveis pressóricos dos seus vasos sanguíneos elevados. Então, quando esses níveis, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, são superiores a 140/90, ou mais popularmente conhecido como 14/9, nós classificamos aquele paciente, aquele indivíduo, como um indivíduo portador de hipertensão arterial. Vamos lá. O que significa esse 140/90 ou 14/9? Quando lá eu vou medir a pressão arterial, o médico lá com o estetoscópio, o enfermeiro ou com o aparelho digital, saem lá dois números, um maior e um menor. Eu não vou entrar muito no mérito do que significa cada um, mas nós podemos dizer que a primeira pressão, a maior, é a pressão arterial máxima ou sistólica, que não vem ao caso o significado, e a pressão menor é a pressão arterial mínima ou diastólica. Quando essas pressões estão superiores a 140 milímetros de mercúrio ou 14 centímetros de mercúrio, por isso ou 140 ou 14, e a mínima 90 milímetros de mercúrio ou 9 centímetros de mercúrio, nós temos a situação da hipertensão. As consequências desse regime pressórico elevado são ocasionadas de forma direta ou indireta. O que eu quero dizer com isso? Diretamente, eu conviver com esse regime de pressão alta me leva a várias consequências. Sofrimento de alguns órgãos, sintomas como tontura, mal-estar, dor de cabeça, aumento da minha frequência cardíaca e, indiretamente, os órgãos começam a sofrer com esse regime elevado de pressão arterial. Órgãos extremamente fundamentais, como rins, o coração, os pulmões, o cérebro e muitos outros. E, portanto, a hipertensão arterial, além de ser uma doença, ela é um importantíssimo fator de risco para as chamadas doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares mais comuns e mais conhecidas e mais graves são o infarto agudo do miocárdio, que acontece no coração, e o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, que acontece no cérebro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 30% da população mundial é acometida pela hipertensão arterial. E um dado também muito relevante é que aproximadamente 1/3 dessas pessoas não sabem que são portadoras de hipertensão arterial. Portanto, é muito importante o controle regular
da pressão arterial, principalmente para os indivíduos acima de 40 anos de idade. Outro ponto muito importante para nós sabermos é que a hipertensão arterial, melhor, dois pontos importantes. A hipertensão arterial, ela não tem uma causa conhecida, na imensa maioria dos casos, mais de 95% dos casos de hipertensão arterial, eles são classificados como hipertensão arterial primária ou essencial, que ela não tem causa conhecida, simplesmente tem. Você é portador, existem sim fatores de risco, mas não existe uma peça que eu possa simplesmente retirar e tratar. E nessa hipertensão arterial primária, no momento, ela, pela ciência atual, ela não tem cura, ela tem controle. Ou seja, o indivíduo que tem um diagnóstico de hipertensão arterial primária ou essencial, ele precisa ter disciplina e muita serenidade para controlar a hipertensão. O meu médico constatou que eu estava com a hipertensão, me deu um remédio, depois de 30 dias eu estava bem, sempre que eu media a minha pressão estava normal, então eu parei de tomar medicação. Errado. O medicamento, ele serve para controlar a hipertensão arterial. Ele não é uma cura. É óbvio sim que pessoas que desenvolvem a hipertensão arterial por hábitos inadequados de vida, consumo excessivo de alimentos salgados, ricos em gordura saturada, o tabagismo, a falta de atividade física, o sedentarismo, o estresse excessivo, são contribuintes diretos para a hipertensão arterial. E muitas vezes eu afastando esses fatores do meu dia a dia, o que a gente chama de medidas higieno-dietéticas, ou seja, eu cuidando melhor da minha vida, fazendo um link com outra discussão nossa, ou seja, eu buscando a saúde como um bem-estar físico, mental e social, afastando esses fatores negativos, eu posso estabilizar a minha pressão sem a necessidade de medicamento. Mas lembrando e destacando que, uma vez sendo necessária a utilização de medicamentos para controle da pressão arterial, você nunca deve suspender o tratamento por conta própria, simplesmente porque considera que a pressão ficou normal. Muito importante lembrarmos disso, cuidarmos da nossa saúde, lembrarmos de que o trabalho, o estresse, a busca pelo nosso dia a dia, ela é importante, mas desde que a gente possa viver para alcançar esses objetivos. Muita atenção. É isso, muito obrigado e nos vemos em próximos capítulos. Até mais.